e que tem a ver com o plano do Governo para a comunicação social, que não foi uma apresentação de todo pacífica e que não colheu propriamente a unanimidade. Já não falta a questão relacionada com os auriculares, por exemplo, a questão da publicidade da RTP e algumas medidas que vão ter impacto, apesar de tudo, positivo na imprensa local. A questão dos portos pagos, a questão do preço da Lusa, enfim, outras medidas, fazer chegar jornais e revistas ao interior, mas isto, bom, é apenas a minha pincelada sobre o assunto, porque o resto é contigo. O Governo apresentou um plano de ação para a comunicação social com 30 propostas e aquilo tudo muito, muito espremido. O que lá está é o método preferido da esquerda, que é deitar dinheiro para cima dos problemas a ver se eles se resolvem. Quer-se-me parecer que não é suficiente e que não funcionará. Eu acho que poderia estar aqui a falar das 30 propostas. Parece-me que a grande maioria delas são questionáveis. Há uma, que é logo a primeira, pelo menos, o documento pelo menos começa bem. Há uma que é claramente positiva, que é a criação do Código da Comunicação Social. Nós realmente em Portugal temos um problema grave de legislação avulsa e parece-me que a codificação é um bom caminho para que estamos a dar no sentido certo. Agora, depois o resto, lá está. Temos a questão, por exemplo, da USA, que há vontade de comprar o remanescente do capital social que ainda não é estatal. Temos incentivos à contratação, temos publicação de deliberações autárquicas, temos direito de antena nas rádios locais. Isto são pensos rápidos, não é? É dar algum dinheiro aos órgãos de comunicação social no presente, mas sem resolver problemas de fundo. E essa resolução não é fácil, é verdade, e deve vir dos dois lados. Deve vir da ação governativa, mas deve vir também da responsabilização dos próprios órgãos de comunicação social por algumas das suas decisões. E lembramos-nos todos do debate que fizemos sobre a questão dos debates das eleições, não é? No passado faziam-se debates de 1, 2, 3 horas e agora a maior parte deles são ali aglutinados em uns 20 minutinhos. E quer dizer, se os órgãos de comunicação social às vezes contribuem para esta ideia dos mídia de fast food, também não podem eximir-se das suas responsabilidades nessa parte. Agora, eu destacava aqui inicialmente 2 pontos que me pareceram mais importantes. O primeiro sobre a publicidade, e que o Luís Montenegro apresentou a parte da RTP. A parte da RTP em si, primeiro, é um bocadinho talvez exagerada a preocupação, porque a RTP atualmente tem 6 minutos de publicidade por cada hora, ou seja, não estamos a falar de um valor absurdamente alto, e portanto tirar a RTP essa receita acaba por lhe tirar também alguma independência. E a palavra independência é importante quando se fala quer dos órgãos de comunicação social, quer quando se fala do discurso do Luís Montenegro e do plano que o governo do Luís Montenegro apresentou. Porque fala-se muitas vezes naquele plano de independência, mas, para dar um exemplo, na RTP fala-se em dar independência com a nova concessão e depois, exatamente na proposta a seguir, o governo vem dizer que a RTP deve ter um programa de fact-checking. Ou o governo dá realmente independência, ou o governo quer decidir os critérios editoriais de que programas é que a RTP produz. E não dá para combinar as duas, e não dá para se dizer que se quer dar independência e depois querer escolher que programas é que a RTP passa. E sem a receita da publicidade, a RTP está ainda mais dependente. E outra parte que me parece talvez a mais problemática de todo o discurso do Luís Montenegro, tirando aquele clipe de 1 minuto dos microfones que foi assim um bocadinho estranho, mas foi a parte em que ele disse que muitas vezes as redes sociais são uma ameaça à democracia, e disse também que, como é que foi que ele disse? Que temos que ver se as discussões nas redes sociais têm um espírito democrático. Eu não sei como é que se analisa o espírito das discussões, não sei se há um medidómetro para isso, mas que eu saiba, ainda não há.
Agora, as redes sociais são um veículo de democracia que dá voz às pessoas. O cidadão comum está muito mais próximo hoje em dia, por exemplo, dos seus eleitos do que estava no passado. Se hoje em dia temos graves problemas, por exemplo, com as notícias falsas, e o problema não são necessariamente das redes sociais. O problema é, por exemplo, de termos um sistema de educação que faz com que as pessoas não sejam preparadas para ter capacidade de espírito crítico e de, por exemplo, às vezes algumas notícias falsas que são obviamente falsas, e há pessoas que se deixam enganar exatamente porque não há formação devidamente sobre isso. E, portanto, é um problema mais da nossa formação e do nosso sistema de educação, que tem graves falhas e que essa obviamente é uma delas, mas, por exemplo, temos uma mais grave, que é hoje em dia não funcionar como elevador social, e que esses são realmente as raízes dos problemas, não é as redes sociais que são a raiz do problema. As redes sociais são um espelho e são o reflexo daquilo que são as nossas decisões de outros pontos de vista. Acabou por ser, portanto, uma oportunidade falhada. Sim, parece-me que sim. Acho que foi. Acho que foi mais uma vez um bocadinho o pouquinho e o pensamento de vista curta, e vamos, durante uns aninhos, com a esta... iniciativa liberal é favorável, por exemplo, à privatização da RTP. Da RTP, sim, estamos a favor. E isto não abre portas para uma privatização futura? Não me parece. O plano, aquilo que defende, não me parece. Até há a intenção de renovar a concessão. E eu até colocaria essa questão. Se o Governo realmente está interessado em ter uma RTP independente e que se faça um serviço público como o PSD acha que deve fazer, nos moldes que o PSD defende, por que não a concessão a um privado? Porque é que o Governo insiste em ter a RTP na esfera pública, onde o Governo pode influenciar, e não fazer um contrato de concessão, em vez o dinheiro que o Governo paga agora à RTP é pago a um privado que gera a RTP de forma independente e sem ter o Governo a meter a mão e a querer decidir se a RTP tem um programa específico de fact-checking ou não.